Sejam bem-vindos a uma nova edição da ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra produzido pela Escola Superior de Educação. O meu nome é Inês Pereira e fico connosco durante a próxima meia hora. Cerâmica Lufapo, a cerâmica esquecida de Coimbra. É uma exposição dedicada à história da antiga fábrica e ao seu impacto cultural e industrial na cidade de Coimbra. Esta mostra resulta de um trabalho colaborativo que envolveu o Lufapo Hub, a Universidade de Aveiro e o Museu Nacional de Machado de Castro, cruzando investigação académica, espólios museológicos e património industrial. Até ao dia 31 de março, na Lufapo, podemos revisitar a memória industrial da cidade. Nós inaugurámos este espaço dia 3 de dezembro de 2025. Ele surgiu com a ideia de nós, com o espólio que nós temos da fábrica Lufapo, darmos uma nova vida e devolvermos um bocadinho do património que nós temos à comunidade e tentar relembrar a cidade de Coimbra do impacto que a Lufapo teve ao longo dos anos em que esteve em funcionamento. A fábrica Lufapo tinha a particularidade de produzir de tudo um pouco no mundo da cerâmica. Louças domésticas, louças para uso doméstico, louças que eram para estar em destaque nas salas de jantar, nas salas de estar, à entrada de casa, mas também tinha toda uma parte que era a louça sanitária e também as louças mais técnicas, aquilo que nós chamamos de porcelana técnica. A nível das técnicas que eles foram usando, podemos destacar a serigrafia, que ela permitia responder a um mercado muito grande, que era também dos azulejos. Nós também podemos destacar os moldes, também o stencil, que a Lufapo, ao contrário de muitas fábricas, não fazia com papel, fazia com folhas de zinco. Nós também procurámos saber os testemunhos das pessoas, quem realmente viveu aqui muito perto da fábrica, quem vivia nas casas feitas pela fábrica e quem dedicava os seus dias à fábrica. Por isso nós fomos um bocadinho atrás dos familiares, pessoas que já infelizmente faleceram, e também de pessoas que ainda estão vivas, e nós apelamos sempre a virem falar connosco para deixarem o seu registro, a sua memória, porque nós procuramos manter essa memória viva. Nós procuramos ir atrás do fundador, da família do fundador da fábrica Lufapo. O Júlio Martins foi um empresário que teve muito impacto no mundo da cerâmica. Depois também temos encarregados, que eram pessoas que estavam todos os dias na fábrica, davam o seu melhor à fábrica, iam para dentro dos fornos, por exemplo, e arranjavam os fornos a toda a hora, com fatos que não eram os melhores na altura e também não são os melhores hoje, e deram quase a sua vida pela fábrica. Os retratos são os nossos anónimos, nós não sabemos quem é que são, eles foram desenhados pelo Mário Soares, que foi o diretor artístico, e ele quis retratar aqueles que eram os funcionários que trabalhavam nos fornos, na parte de carregar os vagões dos comboios para irem para a exportação para o resto do país e para o resto do mundo. O Jorge Colasso foi um artista em Portugal que teve muito impacto. No século XX ele era o artista mais conhecido, trabalhava com azulejos e a pintura do azulejo. Ele faleceu a trabalhar na Lusitânia, por isso foi o último trabalho dele. O desenho que nós temos na nossa presença foi restaurado pela Kronos Paper. Nós até hoje não sabemos se ele está aplicado ou não num painel azulejar. No entanto, suspeitamos que sim, mas ainda não temos essa confirmação, é algo que estamos sempre à procura de novas pistas que nos possam ajudar.
fábrica Lufap era uma fábrica de grandes dimensões, ela era a maior que nós tínhamos no Loreto, ela tinha mais de 2.000 hectares à vontade e o CTCV decidiu desafiar-se a si mesmo e fazer a maquete da fábrica. Por isso nós, através de registros, de quadros, de registros orais e de registros fotográficos também, conseguimos fazer uma maquete da fábrica para mostrar às pessoas a sua dimensão, e nós só representámos a fábrica, nem sequer representámos o campo de futebol, nem o bairro de Lufap, que muita gente conhece e que foi destruído nos anos 80, 90, e a maquete permite-nos conhecer não só este edifício, que é o único que resta, é onde o CTCV está, mas também os outros todos e a dimensão da fábrica. A Lufap foi uma incubadora, é o Lufap Hub. A ideia foi receber empresas e artesãos que estão no início de carreira ou já muito estabelecidos no mercado, e nós procuramos dar uma oportunidade para as pessoas crescerem. Temos desde arquitetura, ceramistas, contabilidade, temos o papel, temos perfumes, temos uma joalheira, temos aqui um pequeno mundo que produz e que faz serviços para o resto do país, e por isso é assim, é um bocadinho, é um hub, é uma cidade que está aqui. A Estrutura Baldia é um novo coletivo artístico sediado em Coimbra, formada por antigos alunos do curso de Teatro e Educação da ESEC. Este coletivo apresentou um espetáculo de teatro num lugar invulgar como a cave da Casa das Artes Bissaia Barreto. Uma agenda por cumprir. Parte de uma agenda real de 1998, encontrada numa loja de segunda mão, onde está registado um ano de vida de uma mulher desconhecida. E através deste objeto, o coletivo foi construindo um retrato íntimo, um terreno baldio, atravessado pela doença, memória e solidão. 1 de julho, Ken. 3 de julho, telefonei à Zeca, paguei à Delfina. 6 de julho, Delfina 4 horas. 8 de julho, Delfina 3 horas. 10 de julho, Delfina 3 horas. 12 de julho, jantar ao parque e depois fomos à revista de Maria Vitória em que há. 13 de julho, Delfina não veio. Pi, querida, como estás? Ainda não me disseram nada. Da próxima vez vens comigo. Tu entendes-los melhor que eu. Agora não sei. Tenho de ver se me chamam, mas assim que eu souber, eu também te digo e tu vês se consegues umas horitas para vires. Eu sei, minha querida. É terrível. Sinto-me ainda mais sozinha quando lá estou. O hospital é um sítio onde te obrigam a pensar que estás realmente sozinha, e tu sabes que eu não sou assim. Eu tenho tanta gente amiga. Ainda no outro dia estive a falar com a Fedra. Fomos almoçar para celebrar. Tenho a Delfina que trabalha para mim, eu sei, mas é uma grande companhia. Tenho a gente de Alcaria que eu gosto tanto de lá estar, no café da Antónia e tudo. A Baldia nasce muito desta ideia de ocupar espaços que não são de ninguém e muito também da ideia de que, sendo um projeto que é de tanta gente e ao mesmo tempo não é de ninguém, ele pode ser cultivado por várias pessoas. E esse é sem dúvida assim o mote da Baldia, é quais é que são os sítios que não estão a ser ocupados e que podem ser ocupados, onde é que há potencial. E depois a agenda ainda sai aqui como um pontapé de saída maior, porque é esta agenda que não é de ninguém e de repente ela é pensada por todos nós e é criado aqui um objeto muito em cima do real, porque há uma viagem muito grande que nós fazemos de investigação, mas é criada aqui uma dramaturgia, uma personagem, um ano de alguém, o ano de 98 de alguém, que
no fundo, é um terreno baldio esta pessoa, porque não é nada, não é ninguém. Em 4 anos a agenda não se mexeu, nem eu nela. Tirava-lhe o pó de vez em quando, mas voltava sempre a pousá-la. Até um dia ter que fazer as malas e a mudar-me, e levei-a comigo, claro. Não fazia sentido deixá-la para trás. Demorei semanas a arrumar as coisas, a agenda ficou para o fim, e acho que nunca lhe encontrei um sítio. Ela vagueava entre o topo de uma pilha de livros, a mesa da cozinha, a minha mesinha de cabeceira, outra mesinha de cabeceira, as minhas mãos, outras mãos. E acho que é o reflexo disto mesmo. Eu não me contentava com esta confusão na minha cabeça. Comecei a pesquisar sobre nomes, datas, espaços, jejum, localidades, eventos, receitas, medicina nuclear, distâncias no mapa, medicamentos, doenças. E até contei o número de vezes que aparece o nome Delfina. 78 vezes. Quem encontrou a agenda foi a Juliana Roseiro, que é a atriz principal, é a única atriz do espetáculo, porque o espetáculo é um monólogo. Foi ela que encontrou a agenda em 2022. Eu lembro-me da Ju trazer a agenda para casa e dizer: "Epá, eu encontrei isto estranhíssimo numa loja em segunda mão na Baixa de Coimbra, que entretanto já fechou", e nós começámos a ler aquilo e aquilo, as inscrições que ela fazia na agenda eram estranhíssimas. Era o que é que ela comia quando estava com determinadas pessoas, é o aniversário de toda a gente que ela conhece, menos o dela. A certa altura do ano ela começa a apontar as consultas no IPO e dá para perceber perfeitamente na agenda que ela fala não como uma forma de se lembrar que tem que fazer aquilo, mas a posteriori. E isso também é uma parte muito mística desta mulher. E ao longo da agenda é uma coisa que nós vamos percebendo, é como é que a solidão a afeta. Há nomes repetidos, há locais de norte a sul, há consultas, há receitas. Lulas recheadas com arroz de manteiga. A 28 de junho de 98 ela escreve que foi com a Gabi votar. Eu não sabia o que tinha acontecido neste dia. Continuo sem saber quem é a Gabi, mas já sei muito mais do que há 4 anos. Isto, nós pegamos neste objeto que tem um potencial dramatúrgico e artístico gigante, nós desconstruímos-lo sempre com uma sensibilidade muito grande de perceber onde é que acaba a voz dela e onde é que começa a nossa voz, onde é que começa a nossa criação. E o espetáculo é sobre isto, é sobre este ano de 98 e é muito sobre a nossa imaginação, sobre o que é esta mulher. E há muitos nomes na agenda, há nomes também de médicos, então nós conseguimos chegar aqui a um sítio e há uma localidade que é mencionada. Nós sabíamos logo, a priori, que a nossa investigação tinha que passar por aquela localidade. Nós tínhamos que ir lá e isso aconteceu no final do ano passado, em agosto de 2025. E às tantas nós contamos sempre esta história porque nós estamos em Alcaria Ruiva, a localidade da mulher da agenda, onde ela nasceu, e nós estamos lá e, de repente, toda a gente que se cruzasse connosco e que nos tivesse passado de alguma forma pelas mãos, porque nós pesquisámos por todo o lado, já podia ser esta mulher. O espetáculo vive muito de tudo o que nós descobrimos em Alcaria, de como é que foi a infância destas pessoas, de o que é que elas faziam antes de... Porque ela, há uma altura que vive... Aliás, ela durante o espetáculo e durante o ano de 98 vive em Lisboa. Mas como é que foi a ida de Alcaria Ruiva para Lisboa? E uma coisa que fica enigmática para sempre é depois como é que Alcaria Ruiva, Lisboa, e ela também vive uma altura na América, mas depois como é que isto tudo vem dar a Coimbra? É uma coisa que ainda não conseguimos perceber. Uma história engraçada, a que vos vou aqui contar. Num dia vivo a ilusão, no outro dia estou a dançar. Sei que havia gato e disso estou certa, mas aviso que não podem confiar na minha conversa. Estou um pouco incerta. Aqui há gato. Ou aqui há muitos gatos. Ou Maria Vitória. Ou Maria Matos. Eu acho que só 3 pessoas de um universo pai de 9 é que não somos do curso de Teatro e Educação.
Ou seja, há pessoas que ocupam vários campos dentro desta equipa e o curso de Teatro e Educação dá-nos essas ferramentas de nós podermos explorar outros campos quando saímos. E aqui nesta sala nós dizemos que se reúnem várias pessoas, várias vidas e pronto, o curso dá-nos essas ferramentas de nós conseguirmos não ver o teatro como uma coisa de interpretação, uma coisa muito unilateral, mas de repente abre-nos várias portas. Nós podemos ser várias coisas no teatro e elas todas são fantásticas e eu acho que isso é muito importante. Sei que havia um cartaz sem data concreta, num teatro com localização secreta. Não sei que me deu, que confusão foi esta. Só sei que de um momento para o outro era eu que estava em palco a cantar. Aqui há gato. Aqui há gato. Oh, aqui há muitos gatos. Oh, Maria Vitória. Oh, Maria Matos. O músico de Coimbra, João Antunes, centra-se na música popular portuguesa, apresentada em formato de voz e guitarra. As suas composições procuram dialogar com o universo da música em português, incorporando também influências da música popular brasileira e música pop. Foi à Beira Rio que escutámos algumas das suas canções, 2 temas originais sobre a passagem do tempo. Quis falar de amor, mas não sei bem como dizer. E tentei pensar em nós, mas não está fácil de entender. E essa voz que diz no fundo o mundo é nosso. E mesmo a sós eu vejo-te em quase tudo. Se o sol não esquece o mar, nem a lua o jasmim, porque é que eu olho para o luar contigo longe daqui? E oxalá que o tempo passe e mude tudo. E se passar, eu vou cantar para dizer tudo o que sinto. E eu vou dançar para expressar todo o sentido. E eu vou ficar para ver o mundo unido. E no final para poder ter-te comigo. Assim, eu desde que me conheço que contacto com música e a música sempre esteve lá. Eu entrei para a música aos 5 anos de idade, sempre estudei cá em Coimbra e comecei no ACM, terminei no Conservatório de Música aqui de Coimbra e para mim a música sempre foi uma coisa que me foi multi-impulsionada em casa e nunca foi propriamente um caminho. Eu descobri a música como um caminho profissional há muito pouco tempo. Para mim ela sempre foi algo que lá esteve e que era complementar ao nosso modo de viver. Se o sol não esquece o mar, nem a lua o jasmim, porque é que eu olho para o luar contigo longe daqui? Oxalá que o tempo passe e mude tudo. E se passar, eu vou cantar para dizer tudo o que sinto. E eu vou dançar para expressar todo o sentido. E eu vou ficar para ver o mundo unido. E no final para poder ter-te comigo. Eu vou cantar para expressar todo o sentido. E vou ficar para dançar. E vou ficar para ver o mundo unido. E no final
dá pra poder ter-te comigo. O processo criativo é um tema que dá muita discussão. Assim, para mim, ele surge, por norma, no meio de milhentas outras coisas que estou a fazer. Quando o meu cérebro está mesmo ocupado, por norma aparece uma ideia. E essa ideia surge às vezes em forma de letra, em forma de melodia, em forma já de harmonia. E muda muito, acho, conforme os casos. Aquilo que eu tento fazer é apontar essas ideias e depois tentar trabalhá-las. É realmente uma pequena parte, assim, quase como uma oportunidade de fazer algo. E eu tento aproveitar, tento pegar. Sei que olhas para mim à procura de uma luz. E eu não sei se sou assim, mas prometo ser azul. Vejo a tua perfeição, sinto a bênção sobre mim. E quando passas, sinto todo o teu cheiro alecrim. Mas olhando para trás, se eu não conseguir, se eu não for capaz, vais gostar de mim. Tenho um mundo à tua espera e um mar que só por si faz tremer toda a loucura. Por favor, diz-me que sim. Às vezes vem muito a melodia, não é? Às vezes tenho uma ideia de melodia, às vezes no âmbito de uma harmonia que estou a experimentar, no âmbito de alguma história, por exemplo, que me contaram, já me aconteceu também, a história ficar na minha cabeça, tanto que depois começa a interferir com as minhas ideias musicais, tenho de escrever sobre aquilo, quero expressar sobre aquilo e acaba a acontecer. Eu acho que não tenho bem um caminho, ainda não descobri, ainda estou a descobrir. Sei que olhas para mim à procura de uma luz. E eu não sei se sou assim, mas prometo ser azul. Vejo a tua perfeição, sinto a bênção sobre mim. E quando passas, sinto todo o teu cheiro alecrim. Mas olhando para trás, se eu não conseguir, se eu não for capaz, vais gostar de mim. Eu às vezes tenho alguma dificuldade em fazer temas. Sinto que hoje em dia há tanta coisa feita, tanta boa coisa feita, que ter uma ideia boa para apresentar, que seja algo diferente, que seja algo novo, às vezes é difícil. Eu tento situar o que faço entre a música popular portuguesa, como o tema Azul é um tema simples, mas acredito que diga muito à maior parte dos portugueses, consigam identificar-se em algo daquilo. Tento também fazer alguma coisa mais ligada ao pop, que também tenho em mim, e alguma coisa de fusão, às vezes, de alguns géneros, porque também passei. Tentar juntar essas influências, no fundo. Para mim seria talvez música portuguesa com pop, com música clássica, com música brasileira. Há toda uma influência e eu tento que tudo isso passe um bocadinho, por muito que pouco, em cada música. Eu acho que para mim isso é o fundamental.
Dere babu, bara dira nara. Dere piura, dere pera para, dere pera para, dere piura, dere pera para, dere pera ya. Obrigada pela vossa companhia nesta edição. Na próxima sexta-feira estamos de volta com mais novidades. Até lá podem acompanhar o nosso trabalho online e rever os programas na RTP Play. Tenham uma boa semana!